Bom dia! Vamos apertar a setinha aí, convidar as pessoas. Pode deixar lá aí dentro, Ravena. Vai descendo, desde a cabeça até os pés. Deus, meu bálsamo, meu bálsamo. Que essa sexta-feira possa ser a sexta-feira mais maravilhosa das nossas vidas. E ela já é, porque Deus assim a fez. E vamos tomar posse do melhor que Deus já nos deu, não é verdade? Porque muitas das vezes a gente fica esperando no outro, fica esperando na solução de um problema, fica esperando no recebimento de dinheiro, na resolução a resposta de um trabalho. Só que Deus, Ele já nos deu tudo que nós precisamos. E a gente tem que aprender a ser grato, a acordar todas as manhãs e agradecer a Deus. Tereza, bom dia. Não tem nada de batom vermelho não, menina. Mas eu vou passar um batom vermelho, porque assim, Deus não me agraciou muito com lábios grossos. E aí eu não tenho muito beiço não, né? Então assim, eu não fico passando muito batom vermelho não. Mas eu já estudei, eu fiz curso de maquiagem, né? De maquiadora. E o batom vermelho, ele empodera a mulher. Deixa a mulher mais empoderada, ela se sente mais realmente forte com o batom vermelho, mais ousada. A Ravena tá acordada, Aline, porque eu estou usando o telefone dela hoje, gente. Por isso que a imagem tá melhor. Ela tá com o meu telefone, eu tô com o dela aqui na sala, tá? Gratidão total a Deus por estar acordada, por ter acordado e por estar aqui com vocês. Provérbios 21, a gente vai começar, tá bom? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso, e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então aqui tem uma chave, gente. O coração altivo, o olhar altivo e o coração orgulhoso, isso daí, gente, é pecado, vai contra o Senhor. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrancados do mal, arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação.
Praticar a justiça é alegria para o justo, mas o espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Gente, eu sou prova disso. Eu amava o vinho, né? E não enriquecia. E o enriquecimento, quando fala na palavra, não é a parte financeira só. Porque às vezes a gente lê prosperidade, riqueza e a gente acha que é dinheiro. Não é. Porque quando você não anda nos caminhos do Senhor, você não tem nada. E eu costumava dizer lá atrás que eu tinha tudo. E o tudo de Deus é completamente diferente do tudo que a gente costuma dizer, né? Do tudo do homem. O resgate do justo é o ímpio e do resto o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Gente, mulheres casadas, meninas que têm relacionamento, noivas. Vamos prestar muita atenção aqui, porque já é a segunda vez que nesse provérbio ele nos fala sobre a mulher rixosa. Aquela mulher que tudo tá ruim, gente. Vocês conhecem alguém assim? Eu era assim, tá? Eu era enjoada, eu era a dona da verdade, eu sabia de tudo. E assim, eu sempre dizia que eu era assim mesmo, que eu não ia mudar. E hoje eu tenho entendimento que as mulheres, elas devem ser submissas. E quando eu falo de submissão, eu não estou falando da gente se humilhar diante do homem, diante do esposo, né? Não. A gente deve colocar o homem no lugar de honra, como varão, como uma pessoa que vai cuidar de nós. Então, muitas das vezes, nós mulheres, por conta das situações que nós vivemos, da criação que nós tivemos, nós nos tornamos mulheres viris. A virilidade é uma característica do homem. Então, mulheres, não se tornem viris. Isso é uma coisa muito importante, que eu aprendi e que, assim, eu vou colocar em prática com o meu relacionamento, né? Com o meu futuro esposo, Rodrigo, tá bom? Então, vamos lá. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Novamente em Provérbios falando sobre a nossa boca, sobre a nossa língua. Então, para que a gente se torne pessoas sábias, para que a gente realmente comece a acessar a sabedoria vertical, que é a sabedoria que vem de Deus, a gente tem que guardar a nossa língua, observar, vigiar as palavras que saem da nossa boca. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Então, gente, nesse versículo 26 do provérbio 21, está falando aqui o seguinte, está falando de que o justo, ele dá. Então, aqui tem uma chave muito, muito, muito grande e que abre portas grandiosas. Eu vou contar para vocês rapidinho, porque eu vou terminar de ler o Provérbios, um testemunho. Eu, quando trabalhava dando aula, eu dei aula durante quase 22 anos da minha vida. E quando eu vim para o Espírito Santo, eu, assim, ganhava relativamente bem. E eu nunca fui uma pessoa doadora, gente. Mesmo quando eu comecei, assim, a frequentar, né, as igrejas evangélicas, que eu entendi o que era o dízimo e comecei a dizimar, eu nunca fui uma pessoa de ofertar na vida de ninguém. E o que acontece? Quando eu passei por aquela dificuldade grande da quebra financeira, da questão do álcool,
e que o Senhor, ele realmente ele me levantou. Eu falei, Senhor, vem, e ele veio, né? Eu comecei a me tornar uma pessoa assim, que ofertava na vida das pessoas, na questão mesmo assim de alimento. Por quê? Porque eu nunca passei dificuldade de boca, nunca passei fome. E eu falei com o Senhor, começou a arder dentro do meu coração um desejo de alimentar as pessoas. Não só no espiritual, que é o que eu faço, mas também nessa parte de alimento físico, né? E aí eu comecei a me tornar uma pessoa doadora. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, quando a gente derrama sobre as pessoas, quem nos enche é o Senhor. É Ele que traz para você de maneira assim grandiosa, porque com Deus, gente, Deus ele é o Deus da multiplicação. Então quando você faz a doação de às vezes ele volta para você 7, 10 vezes, é sem medida, entendeu? Então assim, é um princípio, né? É um princípio que vem do Senhor e é algo que pessoas que não têm religião, que não falam de Jesus, que cumprem esses princípios e realmente se tornam prósperos financeiramente. Então que vocês possam pegar essa chave hoje e botar ela no lugar e abrir. Porque às vezes vocês não multiplicam as coisas que você tem, as coisas elas não crescem por conta de quê? Porque você não é uma pessoa doadora, você não é uma pessoa que oferta. Mas, gente, tudo que eu tô falando tem que ser com o coração. Porque não adianta também vocês fazerem porque a Flávia tá falando. Não é assim que funciona, tá? Com Deus não é assim. E nesse capítulo falou sobre o nosso coração. Lá atrás falou sobre o coração. Então vamos continuar aqui. Estou no versículo 28 do capítulo 21 de Provérbios. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, gente, volto a dizer, eu sempre falo, né, nas lives, que não adianta vocês só lerem o Provérbios comigo. Então, hoje a gente lê o capítulo 21. Então, é muito importante que vocês tirem um pouquinho do dia de vocês hoje, qualquer horário, e reflitam no capítulo 21. Mesmo que vocês não leiam ele todo, mas o Senhor ele vai falar com vocês através da palavra dele. Então, muitas das vezes a gente acha que a gente tem que ler um capítulo todo, 2, 3 capítulos, e não é assim que funciona, tá? Deus ele quer falar conosco através, às vezes, de um versículo, 2, e o Espírito Santo de Deus é que nos convence, não é verdade? Então, assim, é muito importante que a gente alimente o nosso espírito com a palavra do Senhor, tá bom? Muito feliz hoje, gratidão total a Deus, né? E quando eu falo felicidade e falo hoje, tá errado, porque eu vivo feliz, porque a felicidade, gente, ela é a essência de Deus. E às vezes as pessoas confundem felicidade com alegria. Flávia, como assim felicidade e alegria? A felicidade, gente, ela não depende do que você está vivendo. Então, às vezes você está passando por uma luta familiar, um problema com o filho, às vezes uma questão também na área da saúde, às vezes um problema relacionado ao seu financeiro. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, quando a gente descobre a nossa identidade de filho e filha de Deus, quando a gente sabe quem a gente é de verdade e a gente começa a olhar para Ele e a sentir o amor dEle, o que acontece? A gente vive nesse estado de felicidade e é algo que é contínuo, é diário. Então não tem jeito, às vezes você vai se entristecer. Então, igual eu, às vezes acontece alguma coisa, eu às vezes fico sim um pouco triste, às vezes eu me preocupo, porque não adianta a gente falar que, não, igual eu conheço minha identidade, eu sei que eu sou filha dele e
eu sei qual é o meu propósito, eu me sinto amada, a amadinha de Deus. Só que, gente, nós somos carne e não é assim que funciona. Então tem momentos, sim, tem momentos que a gente vai se sentir um pouco aflito, um pouco ansioso, não é verdade? Às vezes a tristeza pode vir, a saudade, às vezes você acha assim que não vai dar conta, que tem alguma coisa para resolver, que você tem que pôr a mão. Aí o que a Flávia aqui faz? Eu começo meio que querer entristecer. Aí o que eu faço? Eu olho para o alto e falo assim, papai, é tudo com o Senhor, não é mais comigo. Porque, gente, quando você faz uma entrega verdadeira para Deus, quando você entrega de verdade para Ele tudo, não tem jeito mais de você ficar dando conta da sua vida. Flávia, como assim? É assim que funciona. Eu não dou conta mais da minha vida, gente. Eu durmo e eu acordo por Ele. Eu passo o meu dia para Ele. Eu tô viva por conta dele. E quando a gente tem essa convicção e essa certeza, as coisas começam a fluir mais. Mas eu digo para vocês, Deus ele quer se relacionar com você. Deus ele quer ter relacionamento com cada um de nós. E como assim? Porque para a gente ter intimidade com alguém, é necessário o quê? Relacionamento. E o relacionamento, ele acontece como, gente? Todo dia. Todo dia. Então você acorda e você se relaciona. Você vai dormir, você se relaciona. Você tá triste, você se relaciona. Tá com dificuldade para resolver um problema, você se relaciona. Tá chorando, se relaciona. Vem algo que você não sabe o que fazer, se relaciona. E é diferente o relacionamento nosso com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente se relacionar com as pessoas é algo até simples, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu não gosto de fulano, não fui com a cara de fulano. Você escolhe não se relacionar, você vai embora, né? Mas com Deus não funciona desse jeito. Por quê? Porque Ele vê o nosso coração. Ele enxerga, gente, você por dentro. Deus, ele tem uma coisa assim nele que ele arranca todas as máscaras. Ele arranca todas as máscaras e aquela Flávia durona que mandava em tudo. Deus olha a Flávia por dentro. E eu tenho isso para dizer para vocês. Então, Aline, Deus ele vê lá dentro de você, minha querida. Deus enxerga todas as tuas dores. Deus enxerga aquelas dores e aquelas dificuldades que ninguém vê. Porque às vezes você está sorrindo, você está brincando, você está fazendo a festa para todo mundo, mas por dentro você está destruída. Então, minha querida, o que eu tenho para dizer para você hoje, nessa manhã, é que Deus, ele enxerga o seu coração e ele sabe tudo que você está vivendo, que você está sentindo. E assim, eu falo para cada um de vocês, eu falo para o Sidney, que o Sidney é do nosso grupo lá, do Método IP, eu falo para o Davi, para a Lucimar, eu falo para minha filha, para a Ravena, que ela está aqui. Então, assim, Deus, ele nos vê. Deus, ele arranca essas máscaras que a gente carrega para se proteger de quê? Das pessoas. A gente coloca máscaras para se proteger de quê? Da vida. E eu vou citar para vocês uma passagem na Bíblia que eu acredito que todos conheçam. Naamã, ele tinha lepra. E ele era um guerreiro, né? Ele era o chefe, né, dos guerreiros. E ele andava com aquelas proteções dos guerreiros. Não é verdade? Então ele colocava aquela roupa toda e ninguém sabia o que existia por dentro daquela armadura. E uma serva
uma menina começa a estar na casa dele, né? Uma menininha que foi comprada para servir. E essa menina, ela começa a observar Naamã. Quando Naamã chega em casa e retira toda aquela armadura. E a menina, gente, eu tô toda arrepiada de estar falando isso com vocês. E quando a menina observa ele a retirar aquela armadura, ela observa o quanto ele estava ferido. Então, quantas pessoas aqui nessa manhã estão feridas? Feridas como? Não feridas no seu corpo físico, mas feridas na sua alma. Pessoas que não sabem o que fazer com tanta ansiedade por conta da pandemia, por conta de não saber como vai acontecer depois com o trabalho delas, como que elas vão trazer dinheiro para o sustento da sua casa. Quantas pessoas têm feridas emocionais, que vivem presos a uma depressão e não sabem o que fazer. Já buscaram ajuda com médicos, com pessoas assim que estudaram e que sabem realmente resolver essas situações. Então, hoje eu estou trazendo uma palavra para vocês nessa manhã, uma palavra de cura, porque Deus, Ele vai entrar com providência. Então, o que acontece? Essa menina, que na Bíblia nem fala o nome dela, ela olha e fala com ele assim, tem um profeta que ele pode resolver aí, te ajudar com essa dificuldade, com o seu problema. E aí, Naamã vai procurar, porque ele já tinha, gente, eu imagino o seguinte, que ele já tinha rodado vários lugares, procurado várias pessoas para ajudar ele a resolver essa questão da lepra e não tinha conseguido resolver. E outra, se vocês buscarem na palavra, lá atrás, os leprosos, eles viviam isolados, não ficavam junto com as outras pessoas. E ele era o chefe da guarda, ele era um cara que tinha uma autoridade. E aí ele vai em busca desse profeta. E o profeta manda ele mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. Ele tinha que dar 7 mergulhos. E aí naquele primeiro momento assim, ele falou assim, por que esse homem não me mandou mergulhar lá no outro rio lá, que é mais limpo? Por que eu tenho que mergulhar aqui no Jordão? Então, por que eu estou falando isso com vocês? E quando ele fala isso, algumas pessoas que estavam à volta dele falaram com ele assim, você já venceu tantas lutas, tantas coisas, o que custa, né, para você fazer o que ele falou para você fazer? Então, gente, agora eu paro um pouquinho aqui e eu vou falar com vocês uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Quem são as pessoas que você tem escolhido que fiquem perto de você? Porque se essas pessoas não forem pessoas que o Senhor colocou, essas pessoas, ao invés de te empurrar rumo ao seu destino, elas vão te fazer parar. Elas vão te puxar para trás. Ao invés de você caminhar rumo ao seu destino, rumo ao seu propósito, você pode dar passos atrás. Você pode sair do caminho. Então, isso é muito importante que vocês hoje possam atentar para isso que eu estou falando e fazerem essa pergunta para vocês e responderem. Quem são as pessoas que estão à minha volta? Quem são essas pessoas com quem eu tenho convivido? Eu tenho andado com pessoas que estão me empurrando, me impulsionando? São pessoas que pensam o que eu penso? São pessoas que sonham como eu sonho? Então vamos lá, vamos voltar para a palavra. E Naamã ouviu e ele pensou, realmente, né? Eu já fiz tantas coisas, já venci tantas guerras, o que custa eu dar ali os mergulhos? E aí ele foi, mergulhou primeiro, subiu. Gente, não tinha acontecido nada. Segunda vez, de novo, nada.
E eu digo para vocês, quantas vezes Deus dá uma palavra, Deus usa alguém para falar, filho, é isso. E não acontece. Não acontece. A gente vai andando, a gente vai caminhando e nada acontece. E aí, Naamã mergulha a terceira, a quarta, a quinta vez. E eu digo para vocês, gente, se fôssemos nós, se fosse a Flávia, talvez eu tivesse desistido. Por que eu estou falando isso com vocês? Quantas vezes você desistiu? Quando estava bem pertinho de você alcançar algo que o Senhor havia prometido e você retrocedeu, você voltou atrás, você não acreditou. Hoje o Senhor está me usando para falar com você. Acredite, continue, persista, porque sou eu quem realiza sonhos. Ele ainda realiza sonhos. Então, que hoje, nessa manhã de sexta-feira, você possa abrir as gavetas, aquelas gavetas grandes e gavetas às vezes fundas, onde você, depois que teve o seu filho, colocou os seus sonhos lá, fechou a gaveta e trancou e não sabe aonde que está a chave. Você que de repente quebrou financeiramente, aonde estão os seus sonhos? Então eu falo com vocês hoje, o Senhor, Ele me manda, Ele me ordena, fala assim, filha minha, faz o meu povo voltar a sonhar, faz o meu povo lembrar dos sonhos que eu coloquei no coração deles. Gente, isso é muito, muito tremendo. Volte a sonhar. Tem um louvor que canta, fala sobre isso. Volte a sonhar. Eu não sei cantar muito, eu não tenho a voz muito boa, meu negócio é falar, não é louvar, já falei isso, não é cantar. Eu louvo sim, quando eu tô caminhando, quando eu tô sozinha, mas meu negócio é falar. Mas esse louvor, ele fala tudo. Volte a sonhar. É o Senhor que está falando. Ele está me usando para falar com vocês. Volte a sonhar. Quais são os seus sonhos? Tem uma tarefa hoje para quando acabar aqui a live. Você vai me prometer. Eu quero todo mundo fazendo assim, ó, um tininozinho e concordando que vai fazer. Você vai terminar aqui, a gente vai finalizar a live. Vai finalizar a live e você vai pegar uma folha de papel, uma caneta ou um lápis e vai escrever os seus sonhos. Você vai colocar no papel quais são os sonhos, quais são aqueles sonhos que você tinha largado, que você tinha colocado lá dentro dessa gaveta. Então Deus, ele está falando assim, escreva. É muito importante que você escreva. Por quê? Para você se lembrar. Porque você esqueceu desses sonhos. Talvez por conta do nascimento de um filho, talvez por conta de uma quebra financeira, uma dificuldade na área da saúde. Eu não sei qual é o seu problema e qual é a sua dificuldade. Só que o Senhor, ele está falando assim, volte a sonhar. Eu realizo sonhos. Ele realiza sonhos. Então, toma posse dessa palavra e aí vamos lá. Naamã deu lá o 6º mergulho. E ele levantou, gente. E eu imagino ele saindo lá de dentro d'água e se olhando. Assim, esse Deus, isso não funciona não. E ele lá na mente dele devia estar assim, pra que eu tô mergulhando aqui? Já é a 6ª vez e nada aconteceu. E a gente é igualzinho. Quantas vezes Deus deu uma promessa, Deus usou alguém para falar, usou a irmãzinha na igreja, usou aquele que às vezes vive alcoolizado, usou aquela moça que você fala assim, aquela dele é perdida, ó, não tem jeito. E Deus usa qualquer um. Deus usou um burrinho lá atrás, né? Lá atrás ele usou o quê? E aí eu falo com vocês, porque você está olhando para o outro com um olhar de julgamento, Deus não pode usar
Como assim? Então, se Deus te deu uma promessa, se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Ele não esquece do que Ele promete e Ele não é homem para voltar atrás da palavra dEle, e Deus, Ele não é mentiroso. Então, se está demorando um pouquinho, eu tenho algo para dizer para vocês. Você está posicionado? Você já se colocou realmente naquele estreito? Como assim, Flávia? É porque às vezes a porta larga é muito melhor para a gente passar, né? É mais gostoso, não esbarra, não tem dificuldade. Mas quando Deus, Ele começa a cumprir as coisas na sua vida, a gente passa pelo estreito, a gente passa por um lugar apertado e que a gente sente muita dor. Então eu pergunto para vocês, vocês estão no caminho que Ele já mandou vocês começarem a andar? Ou vocês estão no caminho que vocês querem continuar? Então, aí tem uma chave. Por quê? Porque Naamã podia ter falado assim, ele falou para eu dar 7 mergulhos, eu vou mergulhar lá naquele outro rio, porque o outro rio é mais limpo, tá mais perto da minha casa. Só que Deus, Ele falou, usou o profeta, né? 7 mergulhos no rio tal. Ele especificou. Então, você tem ouvido o que Deus falou para você cumprir? Você está fazendo tudo certinho ou você deu uma ajeitada para ficar mais leve? Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente dá aquela arrumadinha e tudo que não podia ser feito a gente faz. Porque às vezes é uma coisinha de nada que você muda, mas vai alterar lá no final o resultado, tá? Então, Naamã, eu acredito que quando ele levantou daquele 6º mergulho, que ele viu o corpo cheio ainda de chagas, né? Ele falou assim, ai, eu só vou dar o 7º aqui porque tá todo mundo olhando, né? Porque eu imagino que todo mundo tivesse ali olhando, porque ele era um cara, assim, top, né? Ele era um cara que era alto, ele mandava em todo mundo. E tava todo mundo ali olhando. E outra, gente, eu acredito também que tinha pessoas ali que estavam olhando para Naamã e que não sabiam das feridas dele. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que ele se expôs? Quando ele arrancou assim a armadura, que eu imagino que ele não deva ter entrado ali dentro do rio para dar esses mergulhos com a armadura. Então, o que aconteceu? Antes de Naamã entrar dentro do rio, ele tirou aquela armadura. Então, o que quer dizer isso, trazendo para a nossa realidade? Muitas das vezes, quando o Senhor ele está nos tratando, a gente faz o que, gente? A gente arranca as máscaras. A gente começa a se mostrar para o outro na nossa fragilidade. As nossas feridas ficam expostas. E todo mundo, até quem não sabia, quem achava que a gente era forte, vê o tanto que a gente está doente. Então Naamã, ele se expôs. Eu vou dizer para vocês, essa exposição talvez tenha doído mais do que dar os mergulhos e voltar e ver que não estava curado. Olha que coisa profunda, olha como que Deus trabalha. E Deus está trabalhando com cada um de nós. Porque quando eu falo com vocês, o Senhor ele está falando primeiro comigo. Porque a palavra, quando ela sai da nossa boca, ela primeiro ela vem aqui, na nossa mente. Então, antes de sair por aqui, ela veio aqui. Então, Deus ele já está me tratando também. Deus ele me trata a cada dia. Eu sou grata a Ele por tudo. Todas as coisas que Ele tem feito na minha vida, por quão grandioso Ele é. E é viver para Ele. Não tem outro jeito. A minha vida, ela é dele. E é para Ele que eu estou aqui. É para Ele. Porque se através dessa palavra eu alcanço uma alma e eu ensino essa pessoa a viver o que eu vivo, eu creio que o Senhor fica feliz. E é isso que eu quero. Eu quero o Senhor sempre se alegrando comigo, com as coisas que eu faço. E não é para eu ficar grande, não. Nada disso. É para que eu veja Ele alegre comigo. Eu quero que o coração do Senhor se alegre com os meus feitos aqui na terra. E aí, Naamã, ele resolve mergulhar pela 7ª vez. E eu acredito que na hora que ele
abaixou para dar um mergulho, ficou o povo assim, né? O povo que fica igual a gente aqui, né? O que fulano, o que vai acontecer? O outro assim, não vai dar certo não, não vai dar certo. Você vê, menina, já foi 6 vezes, não deu. Sabe aquele povinho que tá doidinho pra você cair, que tá doidinho olhando você lá no fundo do poço e fala assim, ela vai ficar ali, ela vai ficar ali. Deus prometeu, mas você dá a boca para fora, ela tá falando que Deus prometeu só para justificar, né? Então eu creio, gente, que lá tinham várias pessoas olhando e observando aqueles mergulhos, né? E quando ele baixou pela 7ª vez, foi aquele burburinho, né? Mas tinham pessoas que acreditavam nele. Não nele. Tinham pessoas ali que acreditavam na palavra que havia sido dada sobre a vida dele. Então eu digo para vocês isso. Tem pessoas que elas acreditam nas palavras que foram dadas para você. Pessoas foram usadas em lugares para falar com você algo que era do Senhor. Então tem algumas pessoas, gente, que torcem pela gente, né? Então, por exemplo, eu tenho minha mãe, que tipo, é a minha fã ali de carteirinha, né? Ela sempre acreditou em mim, mesmo quando ninguém acreditava. Tem minha filha, que tá aqui sentada, aqui na sala, aqui no sofá, com o fone de ouvido, me olhando, rindo, né? Ela também acreditou em mim, nos momentos que ninguém acreditava. E eu tenho pessoas também que não acreditaram. Por exemplo, meu filho Gustavo, né? Sempre falo dele. Eu sei que o Gustavo teve momentos que ele não acreditou em mim. Mas, gente, eu não julgo. Por que eu não julgo? Porque realmente nem eu acreditava em mim. Se eu, que sou eu, não acreditava em mim, como que eu posso cobrar alguém que acredite em mim, gente? Então vamos lá. Naamã mergulha e o povo que não acredita tá ali batendo palma. Ele vai voltar e tá todo cheio de ferida, não deu certo. E aí tem aquela outra parte que tá ali neutra, né? O povo que fica em cima do muro, né? Se melhorar, legal. Se não melhorar, legal também. E tinha aquele outro povo, que eu acho que devia ser uma quantidade bem pequena de pessoas, que acreditava. Não acreditava em Naamã, mas acreditava no que Deus tinha usado o profeta para falar. E aí, quando Naamã mergulha e que ele volta, ele estava curado, gente, da lepra. Então, assim, é algo muito grandioso. O que eu estou dizendo para vocês é algo que só Deus ele pode fazer. Deus ele pode mudar a situação, se ele quiser. Mas ele pede que nós, que eu e que você tenha atitude. Que você decida realmente se posicionar. Porque a parte que é nossa, ele não vai fazer. Você faz a sua parte. Deus já fez a dele. Então é mais ou menos por aí, tá bom? Gente, eu vou finalizar com uma oração. A palavra que eu tenho sempre é a palavra gratidão. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. E então gratidão. Gratidão, essa é a palavra. Então vamos lá, vamos orar para a gente poder finalizar. Eu desejo para vocês um excelente dia, que vocês possam tomar posse do que Deus já fez, porque Deus já fez esse dia, né? Então é só a gente aproveitar esse dia de hoje aqui, tá bom? Da melhor maneira possível. Vamos orar. Senhor, eu sou grata a Ti por mais uma oportunidade de estar aqui nessa manhã. Senhor, eu sou grata pela vida da minha filha, Ravena, pela vida do namorado dela, do Gleison, que ontem batizou. Estou muito feliz, mas muito mais feliz do que eu. Com certeza o Senhor está. Pela posição que ele tomou, a decisão de se posicionar em relação ao Senhor. Eu sou grata a Ti, Papai, por tudo que o Senhor tem feito, pela minha casa estar servindo ao Senhor. E eu sei que almas se renderão, mas que a minha casa servirá ao Senhor, porque não adianta a gente derramar sobre a vida das pessoas
se dentro da nossa casa o milagre não está acontecendo. Então, Senhor, que eu possa, através da minha vida, carregar a minha família para servir ao Senhor. Que a minha família, Senhor, possa ver a mudança que o Senhor está fazendo em mim, a nova criatura que o Senhor está a cada dia construindo. Porque aquela Flávia que não entendia, que não te enxergava, essa Flávia, ela não existe mais. Hoje existe uma nova criatura, uma nova pessoa, e eu estou aqui, Senhor, para te servir. E eu estou aqui também para servir as pessoas. Que o Senhor possa me usar da maneira que o Senhor quiser. Porque, papai, eu tenho a ousadia de Pedro. Aonde o Senhor me colocar, o que o Senhor me mandar falar, eu vou ser obediente. Porque está lá em Isaías na palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu já sacrifiquei durante muito tempo da minha vida muitas coisas. E hoje eu escolho obedecer. Gratidão, Senhor. Gente, muito obrigada. Eu desejo a vocês assim, de novo, né? Uma excelente sexta-feira. Tereza, eu te amo. Daniel, tô finalizando. Obrigada por você estar aqui, tá? Gente, tenham uma excelente sexta-feira. E amanhã a gente tá de novo, tá bom? Às 8h03. Chamem as pessoas, porque às vezes tem pessoas que trabalham, né, e não conseguem estar comigo aqui às 8h03 da manhã. Não é uma coisa comigo, não sou eu, mas é o que Deus tem para falar com cada um de vocês, tá bom? Um grande beijo e até amanhã, tá bom? Se Deus quiser.